O aviso é... Primeiro, não esqueçam de assinar a chamada lá no Ava, tá? Deixei lá dentro para vocês. Que é um fórum, como a gente está fazendo. E o segundo aviso é que eu deixei carregado lá o plano do segundo bimestre, tá, gente? Lembra que eu mostrei para vocês semana passada um plano? Eu separei só o segundo bimestre dentro do plano de ensino para facilitar. E eu deixei bem lá em cima nos avisos, tá? Então vocês sabem, para os que estão chegando, os que estão meio perdidos, vocês sabem as próximas aulas, as nossas duas próximas aulas, né? Essa e mais duas, a gente vai trabalhar com o texto do Kellner, tá? Então nós temos, além dessa, mais duas aulas e depois nós partimos para a apresentação dos trabalhos de vocês. Todo mundo ciente? Sim. Sim, professora. Beleza. Tá. Ontem eu fiquei procurando o plano de ensino. Eu acho que eu esqueci. Desculpa, Amanda. Eu botei agora. Não tem problema. Eu entrei no Drive, só que esse que você colocou agora, você fez algumas edições, né? Isso. Tá, beleza, então. Tá ali, e aí eu separei e deixei só o segundo bimestre, tá? Para facilitar pra gente. Então, vocês vão ver lá. Então, gente, ó, eu deixei para vocês, né, já bem separadinho lá no Drive, inclusive tá escrito, na aula da semana passada tá escrito, que as nossas próximas duas aulas, 3 aulas, vou contar com essa, né, 3 aulas, essa mais duas, a gente tá partindo para análises, tá? Então, quero saber se estava claro para todo mundo. No primeiro bimestre, nós fizemos uma discussão mais abstrata, no sentido de mais teórica. Eu falei de produtos, mas eu não efetivamente entrei em análises. Não fiz, como é que eu vou dizer, análises diretas de um único produto, entendeu? Que é o que vocês vão fazer agora no segundo bimestre, tá? Quando vocês forem apresentar o trabalho de vocês, vocês vão fazer uma análise de um produto. Certo? Ok. Beleza. Então, nas nossas próximas 3 aulas, contando com essa, eu vou trabalhar com 3 capítulos do Kellner, que eu já deixei lá sistematizado para vocês, inclusive dizendo as páginas que vocês têm que ler, tá? Alguém chegou a ler o Kellner? Capítulo? Eu li pro TCC, né? Mas que bom que dá para usar aqui agora também. Mas são capítulos específicos. Mas são capítulos específicos, tá? Aham. Então, essas próximas 3 aulas são em cima de 3 capítulos específicos. O de hoje é sobre os filmes do Spike Lee, o próximo é sobre Top Gun e o próximo é sobre Madonna, tá? Então, nós vamos trabalhar com 3 produtos midiáticos. Quem leu os capítulos, é preciso ler os capítulos até para vocês fazerem a avaliação, tá? Lembra que nós temos uma avaliação agora também, nas 3 próximas aulas, e as avaliações valem 2 em vez de 1. Tá? Então elas são um pouco mais densas. Também, não por acaso, estou pedindo em dupla. Certo? Então, gente, quem não leu, leia, tá? Porque vocês também, talvez, vão ver que os capítulos são densos, não são coisas simples, tá? Densos no sentido de que são bastante analíticos, digamos assim, tá? Quem tá com o celular, só dá uma silenciada aí no Vibra. Não fica entrando. Então, gente, para quem não leu, sugiro que leiam, tá? Vocês vão precisar disso. Tanto para vocês fazerem as análises, tanto para vocês fazerem a avaliação de vocês. Certo? Então, eu até já deixei a avaliação lá, vou falar no final. Tá? Tem um trecho para inspirar vocês, mas não é simplesmente achar o lugar onde está. Não é uma resposta, tá? Não é uma prova em que vocês vão copiar uma resposta, não é nada disso. Você tem que entender o contexto do capítulo. Que eu vou falar, eu vou falar sobre ele, obviamente, um capítulo, como eu falei, denso, e vou fazer um recorte desse capítulo, tá? Não vou falar sobre ele inteiro. Então, vou compartilhar com vocês minha tela para eu explicar para vocês a minha aula de hoje. Vocês me avisam se vocês estão vendo. Vendo? Sim. Sim, professor. Então, gente, vamos começar a aula, tá?
O que é a minha aula de hoje? Eu estou partindo... Share Expose, só um pouquinho. Não sei se... Tá. Eu estou partindo do capítulo do Kellner, tá? Para apresentar uma discussão que, como eu falei para vocês, é um recorte, não é inteiro, tá? É óbvio assim que um capítulo extremamente complexo, no sentido de muitas discussões, tá? Não vão ser sistematizadas numa aula de 1 hora. Não vão ser esgotados, eu quero dizer, tá? Mas eu parto da discussão do Kellner, que tem um capítulo, que eu estou abrindo aqui para vocês verem, para lembrar vocês o nome do capítulo. Um capítulo chamado A Voz Negra, de Spike Lee ao Rap, tá? Desse livro aqui chamado Cultura da Mídia. E a partir desse capítulo, então, eu sistematizei essa aula, a qual eu chamo de A Voz Negra nas Mídias, do qual nós partimos da produção de um diretor norte-americano chamado Spike Lee. Então, o produto aqui que nós estamos falando é a produção do Spike Lee. Mais especificamente, esse capítulo fala sobre um filme do Spike Lee chamado Faça a Coisa Certa, tá? Eu parto disso para pensar sobre os discursos sobre o negro na mídia. Certo? Então, estou deixando claro que eu estou acrescentando coisas ao capítulo. Tá? Claro, gente? Podemos seguir? Sim. Então, deixa eu voltar lá. Deixa eu só fazer um testezinho rapidinho aqui. Se eu consigo abrir o Teams no celular também. Só um pouquinho. Ele chegando, deixa eu ver. Não vou entrar agora, porque senão vai levar muito tempo. Eu tenho que entrar no Ava. Então, gente, seguinte, tá? Estamos nessa aula. Uma pergunta antes que eu comece, né? Vocês conhecem o diretor Spike Lee? Alguém já viu algum filme dele? Sim. Sim, Quais? Corra. Não, Corra não é o Spike Lee. Infiltrado na clã. Filtrados na Clã foi o último filme dele, Verdade. né? Que ele fez agora há pouco. Uhum. Tá? Mais algum? Ele é um diretor que vem lá dos anos 80, tá? Ele é quase como se fosse um pioneiro no cinema sobre a cultura negra. Cultura, né, de uma minoria. Fale. Eu assisti o filme do Malcolm X. Viu? Uhum. Bom, eu não vi esse filme. Eu tava pesquisando aqui pra me lembrar qual dele que eu já tinha visto. Agora eu vi. Eu fui olhar pra ver esse filme. Esse filme tem quase 4 horas, né? Aí eu desisti. Tem que meio que maratonar. Meio isso. Mas ele tem uma série de filmes, tá, gente? Ele é um diretor muito prolixo, assim. Só tô contextualizando ele um pouco, tá, para vocês, embora vai aparecer nos slides essa contextualização. O Spike Lee é um diretor bem importante, que começa sua produção principalmente nos anos 80 e ele vem até hoje, né? O filme mais recente dele é esse Filtrados na Clã, que é bem legal, esse eu vi. E ele tem uma tônica no trabalho dele que é falar sobre a ótica dos negros, tá? E ele é meio pioneiro nisso, porque quer dizer que os negros nunca tinham aparecido no cinema antes? Claro que não. Sempre houve negros, né? Inclusive, abrindo um parênteses, tem uma série no Netflix agora, vocês estão vendo, não sei se alguém já viu aquela série nova que tá passando, Hollywood. Alguém tá vendo? Não, professora. Eu comecei a ver uma outra. Eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a discussão também, que é sobre a NBA e o Michael Jordan. Que é meio que uma série documental, na verdade. Como é que é o nome?
O último arremesso, não é isso? Isso, aham. Último arremesso. Coloca aqui no chat para nós a sugestão. Tá. Eu vou colocar dessa que eu tô falando também. Série no Netflix, Hollywood. Só, tipo, voltando ao parênteses que eu fiz, gente, eu tô falando dessa série Netflix, não é o assunto da aula, óbvio, mas quem assistir vai ver que fala também dessa questão do negro que a série passa em, tipo, no auge de Hollywood, assim, nos anos 20, acho que é anos 20, anos 30, assim, tipo, quando tá começando a grande indústria, assim. E tem muita questão da presença do negro e do gay, tá? Principalmente na questão das minorias, assim, né? Como que, tipo, tem toda uma discussão, assim, se um ator negro poderia ou não ser protagonista num filme em Hollywood, tá? E isso tem a ver com a nossa discussão. Porque o Spike Lee talvez tenha sido o primeiro grande diretor a trabalhar a voz dos negros, fazer um filme sobre a ótica do negro, e não com negros aparecendo. Entendem um pouco a diferença? Podemos seguir, gente? Estão vendo minha tela? Podemos. Sim, sim. Então, gente, ó, eu vou contextualizar mais. Não? Os demais tá aparecendo para os demais? Sim. Vou abrir de novo aqui, peraí. Amanda, vê se aparece. Sim, apareceu agora. Beleza. Então, gente, eu vou contextualizar um pouco o Spike Lee enquanto um diretor, tá? Mas esse filme, esse capítulo especificamente, ele fala da produção do Spike Lee, ele se foca naquele que seja talvez seja o principal filme do Spike Lee, que inclusive eu sugiro que quem se interessar por esse assunto e quiser começar a estudar esse assunto, comece talvez por esse, que é o filme que talvez tenha repercutido mais, que é um filme chamado Faça a Coisa Certa, cujo pôster, né, do filme eu tô colocando aqui, ó, tá? Tá aparecendo aqui para vocês. Então, o Kellner, ao longo desse capítulo, e eu estou recortando alguns trechos dele que vão aparecer no slide, tá? Está falando sobre o discurso que circula sobre a cultura negra nos filmes do Spike Lee, tá? Então, eu recorto primeiro essa primeira citação, em que o Kellner diz assim, ó: a cultura da mídia reproduz as lutas e os discursos sociais existentes, expressando os medos e o sofrimento de gente comum, ao mesmo tempo que fornece material para a formação de identidades e dá sentido ao mundo. Então, a produção do Spike Lee, se a gente for pensar nesse contexto americano, a gente está pensando em anos 80, né, vindo até hoje, de alguma forma tem um grande papel para pensar em como que a comunidade negra se viu representada, né, se vê e se viu representada, né, de alguma forma isso se intermedia por aquilo que eles viram, né, que a comunidade viu na mídia e vê na mídia, certo? E um dos filmes mais marcantes é esse filme chamado Faça a Coisa Certa, se eu não me engano, até não coloquei aqui no slide, se eu não me engano, o filme é de 89, tá? Não é o primeiro filme do Spike Lee, mas certamente é o primeiro filme que realmente repercutiu e causou grande impacto na cultura, tá? Então vai aparecer nos próximos slides algumas fotos do filme que eu fui caçando. E de outros filmes, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo um pôster do Infiltrado na Clã, que é o filme mais recente dele, tá? Inclusive, Gustavo citou Corra, né? Corra? Tá ouvindo, Gustavo? Sim, sim, sim. O Corra é desse cara aqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó, do Jordan Peele, um outro diretor. É que eu tinha visto no Ava, daí eu confundi. Ah, tá, beleza. Mas eu vou falar um pouco dele, tá? Mas talvez nós estejamos aqui à frente de um sucessor do Spike Lee, no sentido de um grande diretor que representa a cultura negra, né? Mas agora num outro contexto. Eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Mas o filme mais recente, então, do Spike Lee foi esse, né? Então, quem viu, se vocês viram, acho que alguns viram, né, esse filme, deve ter visto que ele tem, sim, uma tônica racial no filme, tá? Vocês entendem, gente, que tem, só para deixar bem claro o contexto que eu tô partindo, tem diferença entre
ser um diretor negro e ser um diretor branco, certo? Tem uma questão que tem a ver com lugar de fala, enfim. E tem uma diferença entre ser um diretor negro e ser um diretor negro que fala sobre questões voltadas a racismo, certo? Certo. Eu posso ser um diretor negro e tangenciar isso na minha obra. Não necessariamente falar, tá? O Spike Lee, então, nos filmes dele, se vocês viram mais algum além desse, esse filme aqui, claramente fala sobre resistência negra, fala sobre racismo, né? A história ali é a questão de um negro infiltrado na Ku Klux Klan, né? Que era né? Acho que até existe ainda. Um grupo racista, extremamente racista, né? De extermínio, inclusive do extermínio dos negros, enfim, nem me faltou até os termos, mas tipo meio que do embranquecimento da população, enfim, né? E ao mesmo tempo que tem uma tônica do humor e tal, né? Mas tem diferença, então, entre eu ser um diretor negro e ser um diretor que fala sobre resistência negra. Tem a diferença eu ser uma diretora lésbica e ser uma diretora que fala sobre a cultura gay, entendem? E a forma que eu vou abordar isso também, né? Que eu vou abordar isso nos meus filmes. Então, para começar, gente, eu queria falar um pouco para vocês pensar no contexto em que nós estamos partindo aqui, tá? A gente está pensando sobre como a cultura negra aparece na mídia. O Kellner nos diz assim, a produção cultural que aparece nas últimas décadas, e de novo eu lembro, comecem lá por Hollywood, se vocês tiverem interesse, quiserem achar uma boa série no Netflix, tem uma novinha lá. Tá falando um pouco sobre isso, como que os negros não tinham zero voz, tá? No cinema, no começo de Hollywood. Até chegar um ponto, que é os anos 80, enquanto começam a ter diretores negros que falam sobre cultura negra, tá? E falam de uma forma, inclusive, agressiva, daria para dizer assim. Certo? Então, esse contexto, por exemplo, do Spike Lee é um contexto que era inimaginável no começo de Hollywood. Certo? Então, a produção cultural ao longo dos anos, o que a Ana está dizendo, tem sido uma maneira de resistir à opressão, de expressar experiências de resistência e luta. Ao longo do tempo, né, produtores, atores, roteiristas produtoras, né, num sentido mais amplo, vão adquirindo força, vão adquirindo voz para falar sobre certas coisas que a princípio não apareciam na mídia. Assim como tem coisas que ainda não aparecem na mídia, né? Tem vozes que talvez não sejam ainda representadas na mídia. E deixa para vocês essa pergunta para a gente pensar, tá? E aí eu coloco mais outras questões aqui para vocês, para a gente iniciar. Tradicionalmente, a identidade negra, né, o que a Kellner está nos dizendo, se manifesta em vários gêneros e vários formatos. Por exemplo, vários formatos da cultura, eu estou falando em cultura, tá? Onde que a voz negra se manifesta? Então, de novo, eu estou fazendo a ressalva. Eu tenho uma diferença entre dizer falar sobre negros e negros falarem. É clara essa diferença, gente, para vocês? Interajam comigo aqui para saber que vocês estão... Sim, professora. Tá? Você diz do aparecimento do negro nessas culturas e da voz dele do ponto de vista pessoal, é isso? Eu tô pensando menos no pessoal e mais no sentido grupo, tá? Mas sim. Entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Como comunidade mesmo. Entendi. Da comunidade, isso, a visão da comunidade negra, tá? Uhum. Que não é uma coisa simples, também tem isso, gente. Muito importante lembrar isso. Não existe a visão da comunidade negra, entendem? Isso também é disputa. Também não é um homogêneo, entende? Uhum. E um pouco os filmes do Spike Lee estão pensando sobre isso, certo? Vou botar um exemplo bem esdrúxulo que me veio na cabeça, tá? Bem besta, tipo. Mas espero que vocês entendam o contexto. Por exemplo, todas as emissões do Bolsonaro, ele vai lá e coloca lá o cara que é deputado lá, que é aquele Hélio Negão, né? Que fica lá estrategicamente posicionado para aparecer. E é muito bizarro, assim, né? Quando a gente vai ver qualquer emissão, tipo, alguém vai lá e coloca ele, assim, tipo, claramente alguém tá colocando para um negro aparecer no fundo. Certo? Vocês já viram isso, né? Com certeza. Isso não é dar voz para uma comunidade negra. Isso é eu, de alguma forma, entender que inclusão tem a ver com colocar um negro. Entendem? Isso não tem nada a ver com
com voz negra, identidade negra, tá? Então, aqui eu estou perguntando para vocês nesse slide como que a identidade negra se manifestou na cultura, tá? Uma coisa é os negros aparecerem, normalmente, né, no papel do empregado, no papel do escravo, no papel do bandido, certo? Outra coisa é a comunidade negra ter voz e falar, o que não quer dizer ter uma única voz, tá? Então, aqui nesse slide, eu estou pensando com vocês como que a comunidade negra, a identidade negra, encontrou vozes ao longo da cultura, tá? E o Kernan está nos dizendo que isso apareceu em vários aspectos. Na música gospel, na cultura gospel americana, né? Claro que a gente está pensando no contexto americano. No blues, no jazz, no rock, no hip hop, no rap. E pensa em outras manifestações que vocês quiserem, né? E eu deixo aqui uma pergunta, tá? Que a gente não vai responder agora, a gente vai começar a pensar isso no final. E nos outros gêneros, no cinema, para além do Spike Lee? Na literatura, nós temos uma literatura negra, né? Comece a pensar na cultura infantil, na música. No Brasil, agora, eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas me dá a impressão que isso é muito recente, assim. Não é recente nós termos essas vozes, é recente essas vozes serem ouvidas. Por exemplo, um criolo, um emicida ter um tipo de repercussão é uma coisa muito recente. Há pouco tempo isso mal aparecia na mídia, certo? Certíssimo. Perfeito. Com certeza. Então vamos seguindo. Professor, eu me lembro Oi. também você falou disso na cultura infantil. Uhum. Eu me lembrei de uma... Ai, agora eu não sei o nome dela exatamente, nem uma música dela, mas é uma cantora mirim negra que ela estourou de repente, assim, e daí, tipo, vários programas, tipo Raul Gil, esses programas assim, começaram a chamar ela, sabe, pra participar. E é uma coisa que a gente não via, assim, sabe, tipo, a criança sendo meio que tratada, sei lá, como se fosse uma coisa sobrenatural, uma criança negra com um puta talento, assim, quando na verdade isso não é novidade, sabe? Tem um fetiche, assim, né? Meio uma... Aham. Talvez haja uma estereotipação, assim, né? Porque tem isso, nós vamos chegar lá, tá, Amanda? É tipo... Tá. Tem uma questão dos fazer circular estereótipos, e estereótipos, lembra, não é necessariamente negativo. Quando eu trabalho nessa ideia do estereótipo, do negro, nossa, o talento, a voz negra, nossa, o negro no esporte, é um estereótipo, entendem? Professora, Oi, fale. essa aula tá me lembrando uma trade, sei lá como é que fala, do Twitter que eu li esses dias. Que um cara fez, 10 estereótipos que o Hollywood fez de personagens negros. Aí Olha tinha, só. isso nem sabia que tipo, ia coincidir com essa aula. Mas uma era, não vou lembrar todos agora, mas uma era a empregada boazinha que trata a pessoa como se fosse da própria, o pessoal, como se fosse da própria família e vive para aquilo e não tem mais nada da vida. Aí tem o negro engraçadão, que é sempre engraçado. Então, tipo, tinha uma lista de vários tipos de estereótipos. Ah, o negro salvador, que ele utilizou até o exemplo do Green Book, sabe aquele filme eu não vi que foi... esse filme. Não vi esse Eu filme. vi. E eu não tinha parado pra pensar, assim, muito, assim. Mas sempre tem, tipo, o amigo branco que salva, sabe como? Sim. E, tipo, ele foi lá citando vários estereótipos. Eu não sei se eu vou achar agora, mas eu posso. Se tu achar, posta aqui pra gente, Fernanda. É bem legal isso. Dá uma procurada. E tem o estereótipo do negro garanhão, né? Tem esse estereótipo. Sensualizado. Hipersexualizado. A mulher também, né? Tipo a mulata. Né? Tudo isso é estigma. Prof, outro que eu lembrei é que a mulher negra, outro estereótipo de Hollywood também, é que a mulher negra é surtada, sabe? Aí tem algumas personagens. Tem a Brenda, que é de Todo Mundo em Pânico, que eles fazem uma sátira, na verdade, desse estereótipo. Que eu não sei se vocês assistiram, mas... Eu vi, mas nem lembro. E daí, outros personagens. Oi. Você falando desse negócio da mulher negra aparecer como surtada, me lembra algo que eu vi esses dias, tipo, várias imagens também de elementos
dessas mulheres, assim, que eram consideradas surtadas ou depravadas, digamos assim, nos filmes e nas representações. E hoje em dia, esses vários elementos são utilizados por blogueiras brancas, por muitas pessoas, assim, sabe? Tipo, sei lá, coisa de colocar no cabelo, o jeito de arrumar o cabelo, baby hair, que ficou muito na moda. Coisas Baby com, hair? Baby hair, o que é isso? são uns cabelinhos, esses cabelinhos menorzinhos assim que nasce, sabe? Ah, tá, esses fiapos que todo mundo quer Fica meio tirar. grudadinho na testa, daí a gente arruma Ah, de um jeito assim que dá pra ter os cachinhos, fica bem bonitinho. aham, Mas essas coisas, tipo, o jeito de arrumar o cabelo, unhas compridas, sabe? aham, Roupas bem coloridas, coisas com que é veludo. Tudo isso são aham, alguns elementos que essas mulheres já utilizavam, já representavam dentro da cultura delas e que antes eram vistas como depravadas e hoje acabou se tornando moda. aham. Sim. Que entra também numa discussão que tem a ver com apropriação cultural, né? Também, Sim, né? Então, gente, vou contextualizar isso no Spike Lee, certo? Então vamos pensar, tá? É que bom que vocês estão bem entendendo o contexto onde eu tô entrando, tá? Mas lembre-se aquilo que eu falei antes, tá? Eu tô, de alguma forma, fazendo um recorte aqui da leitura do Douglas Kellner, tá? A leitura dele em cima desse filme é muito rica e aprofundada, então ele vai fazer uma análise do filme Faça a Coisa Certa, assim como vai falar de outros elementos da cultura negra. Ele vai falar, inclusive, no Malcolm X, tá? Amanda que falou que viu o filme, ele fala do filme no capítulo. Mas eu vou contextualizar um pouco alguns recortes da leitura que o Kellner faz do filme Faça a Coisa Certa. Beleza, gente? Então, o que o Kellner está fazendo nesse capítulo? Uma análise. Mais ou menos no modelo que vocês vão fazer no final desse bimestre na avaliação. Beleza? Por isso que é legal vocês lerem, porque vocês veem uma análise sendo feita. Certo? Certo, gente? certo. Por isso que eu fiquei procurando, professor, esse plano, porque eu não me lembrava as páginas exatas que tinha que Desculpa. ler para a aula de hoje. Então eu comecei já tinha lido pro TCC também, mas comecei a reler do começo. Eu acho que eu nem consegui chegar nas páginas que tinha que ler para a aula de hoje. Mas tu achou o livro, né? O livro tá lá. Sim, o livro tá lá. Beleza. Então agora, Ele Amanda, vai começa lá. O capítulo é o que na diz verdade, Spike né? Lee. Oi? Tá. Ele começa falando das teorias, né? Tipo, O contextualizando. começo é bem legal. Eu adoro, assim. Eu adoro esse livro. Sou apaixonado por esse livro, né? Como já falei várias É vezes. muito bom. Então vamos voltar, gente. O contexto, vou tentar situar um pouco, né? Quem está situando, na verdade, é o Kellner, eu estou fazendo um recorte. O Spike Lee, enquanto um produtor de cultura, tá? Enquanto um produtor cultural que fala sobre a comunidade negra, né? E talvez seja o grande nome no cinema que fala sobre isso. O que não quer dizer, gente, sim, ó, só para ficar bem claro, e essa tônica do que eu estou falando está bem claro no capítulo, o fato de que o Kellner deixa bem claro que o Spike Lee é um grande diretor negro, talvez americano, não quer dizer que seus filmes não sejam problemáticos em algum sentido, que não façam circular certos estereótipos, que não tenham críticas que sejam feitas, tá? Mas isso não tira o mérito de tudo que ele fez e tudo que ele faz. Como, por exemplo, criar uma possibilidade de um cinema negro, certo? Então, o Spike Lee e esse filme surge em que contexto, tá? E é claro que a gente está pensando em contexto americano, porque o livro é um livro de um autor norte-americano. E o produto é norte-americano também, né? No cinema. O contexto é um governo Reagan, um contexto conservador, né? Que as minorias não tinham qualquer voz, qualquer espaço, né? O Kellner também nos está situando, nesse momento, como que apareceu o negro no cinema, tá? E aí ele coloca alguns exemplos. Por exemplo, nos anos 80, né, que é meio que o auge daquele cinema... Nem sei como a gente poderia chamar, mas vocês devem lembrar os filmes dos anos 80, tipo... Botei ali Ed Murphy. Como é que é o nome daquele filme do Ed Murphy lá, que é bem famoso? Me esqueci. Que ele é policial. Meu Deus do céu. Ninguém sabe? Pra me ajudar. Vou procurar aqui.
Vocês estão aí, gente? Sim, eu tava tentando lembrar, mas não consegui. Tira da pesada. Porque pelo... Como é que é? Ah, tá. Tira da pesada. Vocês são novinhos, talvez não tenham visto, tá? Mas passava na sessão da tarde, assim, tipo, toda hora. Tá? Mas são filmes de comédia, tá? Então notem, gente, que quando o negro começa a aparecer no cinema, tá? É sempre uma perspectiva meio cômica e sempre de um lado de um outro protagonista branco, tá? Então, o Ed Murphy no filme, no Tira da Pesada, o Ed Murphy era um rei nos anos 80, né? Tinha um monte de filmes com ele. Vou até tentar achar uns outros aqui para dizer para vocês. Professora, tem um... Geralmente também isso eu percebo, porque eu sempre gostei de assistir filmes assim e, tipo, na maioria das vezes o negro é sempre... Ele nunca é tratado, sei lá, como... Não posso dizer nunca, né? Mas pelo menos na maioria das vezes nunca era colocado assim como um ser humano, que é algo que naquele texto complementar que você passou pra gente, acho que tem essa discussão, mas sim como, tipo, visto como um ser humano negro, sim, sabe? Sim. E nesses filmes, tipo, geralmente, por ser visto dessa forma, sempre está associado com algum elemento específico da cultura negra. Por exemplo, os negros só era retratado quando são filmes relacionados ao hip hop, ou quando é tipo de comédia policial, de esporte, negros fugindo da polícia também, né? Olha, eu abri uma lista aqui dos filmes do Ed Murphy nos anos 80, tá? Um Tira da Pesada, Trocando as Bolas, era um filme que passava sempre na sessão da tarde, eu adorava. E era sempre do lado de um protagonista branco, tá? São todos filmes de comédia, assim. Tinha outro filme de 82 chamado 48 Horas. Se vocês procurarem os pôsteres, vocês vão ver que é sempre o negro do lado branco, assim. Os Picaretas, talvez vocês conheçam esses filmes. E eu me lembro que tinha um filme muito cultuado aqui, que talvez seja o filme que mais destoa disso é um filme chamado Um Príncipe em Nova York, de 88. Não sei se alguém já viu esse filme. Sim. Que eu acho que, se eu não me engano, o Ed Murphy era um príncipe africano em Nova York, né? Esse é o que talvez mais um pouco se aproxime dessa tônica da cultura negra, de fato, tá? Mas eu estou só contextualizando para vocês, né, como o negro aparecia. Então, a gente pensa no Ed Murphy, nós pensamos no Richard Pryor, que era um outro ator negro de comédia, né? E ele fazia vários filmes. Esse do Mortal. O filme do policial lá. Tira da Pesada? Não é. Só um pouquinho. O Mortal, esqueci, mas é. Máquina Mortífera? Máquina Mortífera? Já viram Máquina? Parceria, né? Já viram? Tem aquele filme aqui, meu marido estava lembrando, Máquina Mortífera? Vocês já viram? Eu me lembro do nome, mas não lembro se eu já vi, não. Que era também o branco do lado negro, se não me engano é o Mel Gibson, né? Do lado do Danny Glover. Os não sabem enterrar com essas imagens. Enfim, a gente vai ficar para sempre aqui lembrando dos filmes, tá? Mas eu lembrei também da Whoopi Goldberg, né? É o ator de Eu, a Patroa e as Crianças, né? Que atua com... Aí já não sei. Aí já não sou tão cinéfilo assim para lembrar desses detalhes. Mas o Eu, Patroa e as Crianças é o... Puta, eu não vi essa série. Mas enfim. Professora, sério. Eu, a Patroa, as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris E aquele outro, aquele que da tua camiseta lá, né? Isso. E Fresh Prince, assim, de série são imbatíveis. O Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço, Enfim, mas isso já é um contexto, só para deixar claro, gente, já é um contexto pós-Spike Lee, tá? Pós o início do Spike Lee, né? O Spike Lee produz até hoje. Eu tô meio que contextualizando como que o negro aparecia no cinema quando Spike Lee produz, por exemplo, Faça a Coisa Certa em 89. Certo? Então, gente, vamos voltar aqui, senão a gente desfoca. De Exploitation. Então, o que acontece quando o Spike Lee entra no cinema, tá? Ele passa a inserir certas temáticas mais explosivas, né?
começa a mostrar mais a questão dos conflitos étnicos num contexto urbano. Então, assim, gente, tem uma série de filmes que nós poderíamos listar aqui, mas o Spike Lee está pensando na situação do negro num contexto urbano, em Nova York, tá? Se vocês forem ver os filmes dele, vocês vão ver que é tipo Brooklyn, tá? Que Brooklyn é o bairro que mais tem negros, né? E Nova York, como vocês devem ter visto nessas outras séries, enfim, né? Então, a grande novidade dos filmes do Spike Lee é tentar trazer essa experiência cultural do negro, é não fazer um filme que aparece um negro, é fazer um filme sob a ótica dos negros, tá? E esses filmes geram muita repercussão, muita mesmo, assim. Por isso, o Douglas Kellner, em seguida, tá? Ele diz ali, eu estou recortando esse trecho para vocês, que os seus filmes são etnografias ricas dos negros urbanos, às voltas com o fascínio da sociedade do consumo e da mídia, e com os perigos do racismo e um meio urbano opressivo. Eu tentei rever o Faça a Coisa Certa, eu já vi, né, algumas vezes, mas faz algum tempo, assim, para tentar me lembrar um pouco mais da história. Mas é uma história meio cômica, trágica, assim. É uma história de conflitos entre... Vou até achar a sinopse aqui, fica mais fácil dizer para vocês do que eu tentar lembrar lá da... Mas ele não está disponível no streaming. Hoje em dia, hoje é tudo streaming, né? Vou lembrar a história para vocês. Ó. É um dono de uma pizzaria no Brooklyn que tem uma parede cheia de nomes de artistas famosos. Um dos moradores do bairro fica indignado ao ver que na parede só há nome de artistas italianos. Ele acha que o estabelecimento localizado no Brooklyn deveria ter nome... Deixa eu abrir aqui inteira. Ó, é um ítalo-americano, então é um dono de uma pizzaria no Brooklyn, né, onde tem predominância de latinos e negros, e é uma das áreas mais pobres de Curitiba. Ele é um cara boa praça que comanda a pizzaria junto com seus filhos, além de ser ajudado por Mookie, que é um personagem que quem encarna é o próprio Spike Lee. Esse cara decora seu estabelecimento com fotografias de ídolos ítalo-americanos do esporte e do cinema, o que desagrada sua freguesia. No dia mais quente do ano, um ativista negro vai até o local para comer uma fatia de pizza e reclama que não existirem negros na parede da fama. Esse pequeno incidente, é um ponto de partida para um efeito dominó. Assim. Então, o filme começa numa grande comédia que destoa para um caos, assim, né? Que é uma luta... Não é exatamente uma luta de classes, é uma luta étnica, entende? Vira um motim, assim, dentro do Brooklyn, tá? Não vou contar mais detalhes, até para vocês se interessarem por ver um filme, tá? Mas é um filme, talvez o filme mais famoso, né, dos anos 80, que fala sobre a cultura negra. Então eu vou entrar agora nos recortes que eu fiz da análise do Douglas Kellner, certo? Que é, no subtítulo ele chama assim, ó, Faça a Coisa Certa como fábula moral brechtiana, fazendo uma referência a Bertolt Brecht, né, que é um dos grandes teatrólogos, né, um teatrólogo alemão, assim, que tinha muita questão de crítica social nas suas obras, né? Então o Kellner, de alguma forma, faz essa comparação que Spike Lee tem uma coisa meio Brecht, né, meio brechtiana no sentido de repetir um pouco o formato das obras teatrais, das peças teatrais de Bertolt Brecht, né, que trabalhava muito com essa ideia de personagens sociais típicas transmitindo mensagens didáticas aos espectadores. Então vejam nessa imagem aqui, ó, eu coloquei propositadamente algumas imagens do filme para vocês verem. Me lembrei do Babu no BBB, professor. E vou falar dele lá. Calma que eu vou falar dele lá. Ele falava do filme ou não? Não, tipo, essa frase, personagem social típico transmitindo mensagem didática aos espectadores. Vai aparecer o Babu nessa aula no final. Bem esse o papel dele. Oi? Sim, vai aparecer o Babu, vou falar um pouco disso no final. Mas eu tô colocando, gente, algumas imagens do filme, para vocês verem, inclusive, a representação visual desses personagens, tá? Que é isso que o Kellner um pouco tá falando. A gente tem personagens sociais típicas. Então, aqui nós temos... É como se fosse uma grande rivalidade ali entre grupos étnicos, tá? Então, inclusive, uma das críticas do Kellner é que o Spike Lee não trabalha no filme dele numa tônica
de classe. Ele trabalha numa tônica das etnias. Ou seja, tem lá como se fosse uma grande rivalidade entre grupos negros versus os italianos, e aparecem os coreanos, e aparecem outras etnias ali no filme, tá? Sendo que é todo mundo pobre. Só que ele não está muito abordando a questão do pobre, entende? Não está muito abordando a questão da classe. E isso seria uma possível crítica ao filme, tá? Então, eu estou colocando as imagens também para vocês verem a representação desses personagens. Aqui, então, de um lado, nós temos os personagens italianos, tá? Que é o dono da pizzaria. Que, como eu li lá na sinopse, é o cara que emprega negros, certo? E a parede da pizzaria no Brooklyn, que é um bairro negro, só tem heróis italianos, tá? E é isso que vai ser o estopim para uma grande briga, tá? Segundo Kellner, então, a obra do Spike Lee, ela tem uma característica de um texto aberto. Provoca leituras divergentes e gera diferentes reações. Por isso que é muito interessante que vocês leiam a análise do Kellner para vocês verem essas possíveis leituras que são feitas, que são muito mais ricas do que essa redução que eu estou fazendo nessa aula, tá? O que o Kellner fala sobre a obra do Spike Lee é muito mais profundo do que isso que eu estou falando, que eu estou, de alguma forma, recortando para vocês, certo? Então, eu estou recortando... Ó, gente, tem só o microfone ligado aí, que está aparecendo um áudio externo aí, se puderem abaixar. Então, gente... Ah, tem umas dicas aqui, né, que a Amanda colocou também, não tinha visto. Então, gente, eu estou recortando alguns elementos dessa análise que o Kellner faz, tá? E, de novo, eu estou sugerindo, mais uma vez, reiterando, sugerindo que vocês leiam, porque vocês vão ter que fazer análises semelhantes. Obviamente, eu não estou esperando textos de 50 páginas que nem o que faz o Kellner. Óbvio que não. Vai ser uma coisa muito mais simples, tá? Para vocês verem exemplos e análises sendo feitas, tá? Então, o Kellner, em algum momento, ele fala assim, que o nome do filme aparece aqui, né, no primeiro cartaz, Do the Right Thing, faça a coisa certa. O que também tem uma característica de uma leitura aberta, né? Como ele diz antes ali, um texto aberto. O que é a coisa certa, né? Pressupõe-se, essa frase aparece algumas vezes no filme, faça a coisa certa. Então, talvez uma primeira pergunta que nós temos que fazer quando a gente vê o filme é o que é faça a coisa certa? O que é a coisa certa para o negro fazer, segundo o discurso do filme? Essa seria a grande questão, né? E o Kellner faz uma análise em que ele diz que não fica muito claro no filme qual é a coisa certa. E tem uma música no filme que toca o tempo inteiro. O filme tem um monte de elementos da cultura negra, né, que ressoam o tempo inteiro. Talvez o mais conhecido dele seja um rap que toca o tempo inteiro no filme do grupo Public Enemy, que é aquela música chamada Fight the Power. Então, vocês conhecem, se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver que vocês conhecem essa música, tá? Então, depois, se puderem, procurem até trailer e tal, vocês vão ver, né, que a ideia do Fight the Power, né, lute contra a força, é um pouco essa a ideia. Fight the Power, lute contra a força, é uma tradução minha, enfim. Mas o que é o faça a coisa certa? Por que o filme se chama Faça a Coisa Certa, né? Essa resposta, segundo o Kellner, não fica muito clara no filme, porque o filme tem um texto aberto. Ou seja, eu posso entender uma coisa, posso entender outra, mas é claro que entender uma coisa e entender outra, eu estou partindo da análise do que o filme fala. E o que o filme fala é aquilo que nós entendemos como sentido preferencial, como vocês devem lembrar que nós discutimos bastante. Certo, gente? Até aqui? Querem que eu volte alguma coisa? Certo. Professora, tem uma parte dessa música, desse rap do Public Enemy que já meio que traduz um pouco assim o que o filme quer dizer, sabe? Que é o quê? Da tradução, né? Que ele fala que Elvis era um herói para a maioria, mas nunca significou nada para ele, sabe? Uhum. Tipo, sim. Pro cantor, no caso. Uhum. Eu acho meio que isso, né? Que gerou a revolta nessa pessoa que foi lá e se incomodou com
com as imagens lá na parede Aham. da pizzaria, porque talvez essas pessoas que poderiam ser um ídolo para muitas pessoas, para ele como pessoa negra não significa nada, né? Tipo, Aham. Não representa não nada, né? representou de nenhuma forma. Aham. Perfeito. Então também tem pistas na letra da música, né? É isso que tu tá nos dizendo. Sim. Tá? Então tem vários elementos, tem a música, tem o discurso do filme, tem a história, tá? Então vamos seguindo e pensando nessa ideia, né, do faça a coisa certa. O que é a coisa certa? Segundo Kellner, isso não fica bem claro no filme, tá? Não tem uma resposta, pelo menos uma resposta única. E aí ele vai nos dizer que no filme isso ressoa nessa espécie de uma polarização, num paradoxo entre duas visões, entre dois líderes negros, que é a resistência negra, que a gente for pensar, né, protagonizado por Martin Luther King e Malcolm X, né, dois grandes líderes negros, que representam o que aqui? Por que é uma dicotomia, né? Por que há um paradoxo? E aqui tem uma foto deles dois cumprimentando. Os dois foram assassinados, né, se não me engano. Porque eles representam, de alguma forma, duas visões. Uma é a resistência da não violência e outra seria a resistência pela violência, tá? Então, se a gente for pensar no faça a coisa certa, tem um pouco essa discussão de o que é a coisa certa. Como que os negros devem... O que é a coisa certa para os negros fazerem para eles, de alguma forma, conseguirem lutar contra essa situação de opressão que atinge os negros no mundo inteiro, certo? Qual é o poder, né? Fight the power. Qual é o poder que se deve combater? E quais os instrumentos? Isso talvez seja a grande questão, né? E aí ver o filme nos ajuda a pensar em respostas, né? Embora o Kellner está nos dizendo que não tem uma resposta única, que o Spike Lee, por mais que ele tenha uma questão didática no filme dele, ele não está nos dando uma resposta do que é a coisa certa, tá? Vamos tentar ver como isso aparece no filme. Kellner nos diz também que no filme os personagens étnicos são bem marcados, né? São bem evidentes, são bem papéis sociais evidentes. Os afro-americanos, os hispânicos, os italianos, os ingleses, os coreanos. Cada um deles aparece no filme, tá? E eles aparecem a partir de comportamentos típicos, que é uma outra forma de dizer estereótipos. Então vejam aqui nessa foto anterior, ó, o italiano aparece fazendo pizza. Tem alguma coisa mais estereotipada do que um italiano fazendo pizza? Um italiano branquelo, né, meio burro, como aparecem ali nos filmes, usando um avental, tá? E como que aparece o negro? Isso vai aparecer nas próximas imagens. Kellner diz assim, ó, que a raça é representada em termos de identidade e imagem cultural, ligada, inclusive, a bens do consumo. Então, daria para dizer, segundo Kellner, que o Spike Lee carrega nos seus filmes, especialmente nesse filme, uma ideia de identidade vinculada a bens de consumo, ao uso de roupas, ao uso de marcas, a ouvir uma música, tá? Quando a gente está pensando em bens de consumo, a gente está pensando em consumo de cultura, certo? Não só em cultura, né? Porque não precisa ser necessariamente a música, pode ser o carro, pode ser a comida, entendem? Vão aparecendo outras imagens do filme, tá? E ele vai fazer uma análise dos elementos estéticos que eu queria falar com vocês. Tudo isso que está aparecendo aqui, gente, já é análise, tá? Ele está analisando o filme. Então, o Kellner nos diz assim, as imagens do filme circulam nas roupas, tá? As camisetas com mensagens, as cores, os elementos simbólicos. O dono da pizzaria, por exemplo, né, que é o Sal lá que aparecia na foto anterior, tá? Que é todo, assim, a crítica que o Kellner está nos fazendo em algum momento do texto é que todo mundo é proletário ali, né? Tipo, o dono de uma pizzaria, ele é o chefe dos negros, mas ele também é um microempresário, digamos assim, ele não é o rico, entende? E um pouco isso é apagado no filme, essa é uma possível crítica ao filme, tá? Que ele não está, de alguma forma, pensando num contexto em que o próprio dono da pizzaria é um oprimido por um sistema capitalista. Então, assim, o dono da pizzaria, ele dirige um Cadillac, que é um carro, digamos, imagino eu num contexto americano lá nos anos 80, é um carro mais caro, mas é um carro velho, né? Ele é um suburbano, ele se veste de uma forma simplona, como vocês viram, ele tá com uma camiseta suja e um avental, tá? Os personagens que aparecem no filme, no filme, como vocês estão vendo aqui, e tem toda uma análise mais aprofundada desses personagens que aparecem no capítulo, certo?
eles estão representando personagens típicos. Então, assim, tem o personagem negro, o personagem que causa todo o motim é esse cara aqui, ó. Esses dois caras que entram e começam a revoltar. Que é um cara que anda com vocês até devem ter visto essa imagem. Ele anda com um som enorme, com tipo um audio system, nem me lembro como é que chamava isso. Sabe aqueles... Conhece essa imagem também, que é uma imagem bem estereotipada, que é um negro andando com um som enorme, assim, ouvindo na rua? Essa imagem é... Sim. Sim. Né? Tem um Diferente. episódio do Chris que é bem isso. Então, tem muita coisa ali, ó, Verdade. que dá pra ver, tá? Inclusive, seria legal uma análise, assim, né, desses outros produtos que, de alguma forma, descendem do Spike Lee. Então, os personagens no filme se identificam com heróis culturais das suas roupas. Ou seja, tem sempre ali uma intermediação com a situação de consumo. O branco usa um casaco do Larry Bird, né, que era um jogador branco, isso, né? E o negro usa um agasalho do Magic Johnson, tá? E aí vão aparecendo aqui os elementos, tá? Os hispânicos usam camisetas coloridas sem mangas, que também tem uma certa estereotipação. Os negros idosos aparecem aqui de chapéu, estão vendo? Eles aparecendo sentados ali, fazendo nada, né? Com as camisas brancas, as mulheres estão sempre com uma roupa típica, assim, de mini blusa, né? Meio recortada. Então tem todo um código que estão aparecendo naquelas roupas, tá? Então, segundo o Kellner, o Spike Lee retrata uma sociedade em que a identidade cultural é criada pela moda e pelo consumo, tá? A intermediação do consumo é muito forte para a criação da identidade dentro desses filmes do Spike Lee. É essa análise que o Kellner está fazendo. Outros elementos estéticos, né? A identidade, segundo nos diz o Kellner, é formada sobre um terreno de luta, no qual os indivíduos escolhem seus próprios significados culturais e seu próprio estilo, num sistema diferencial que sempre implica a afirmação de alguns emblemas identitários e a rejeição de outros. Então, quando certos personagens estão se apresentando de tal forma, aqui também aparecem mais imagens, preste atenção também, não só, gente, ó, aqui são tudo que a gente chama de stills, né? São essas fotos oficiais dos filmes que circulam. Preste atenção não só da indumentária, nas roupas que eles usam, mas também nas expressões dos personagens. Tá? Claro que não é a cena, são fotos. Mas sugere coisas para vocês, essas fotos, gente? Falem comigo. O que vocês acham? Vamos tentar uma leitura semiótica. Nós estamos fazendo, de alguma forma, uma análise aqui. Sei lá, o negro da ponta ali, na primeira foto, ele tá com uma cara assim, tipo... Como que eu vou dizer? Escutando alguém falar, como se ele estivesse dizendo, mas que merda você tá falando, sabe? Sei lá. E na segunda, ele tá com a mesma cara, só que daí, tipo, mais fechada, assim, tipo, já entendi a merda que você tá falando. Pode continuar. Mas não sei, né? Não sei se é esse o contexto exato, não vi esse filme. Esse cara aqui, que a Amanda tá falando, é o Spike Lee, tá? Ele é um personagem também no filme. E ele é um personagem que faz a intermediação entre os grupos, assim. Então, no filme, ele é o cara que trabalha na pizzaria, tá? Então, ele é um negro que tá situado no limite ali. Ele tá meio que intermediando a atenção dos grupos. Tanto do grupo dos negros, quanto do grupo dos italianos. Esse carinha aqui parece eu odeio o Chris lá, não parece? Ó, olhando. Acho que não é, mas enfim. Todo mundo odeia, né? Mas não dá uma impressão assim, ó, pelo menos para mim. Vou fazer uma leitura, tá? Ele é o trabalhador, tá? Inclusive, uma das críticas que o Kellner faz ao filme, nessa análise, é que poucos personagens negros que aparecem no filme parece que trabalham, tá? E um deles é esse personagem Mookie, que ele trabalha o entregador de pizza, ou seja, ele é um trabalhador subalterno. Mas o Kellner faz uma análise, né, e a análise está mais aprofundada no capítulo, que os outros personagens negros parece que não fazem nada, que não trabalham. Tá? Eles estão só lá causando na rua. Certo? Vejam, para mim me dá uma certa impressão assim, ó, tipo... E claro que isso aqui é só uma foto, que teria que ser confirmada vendo todo o filme, né?
O negro aqui, né, como eu estou dizendo para vocês, ele é um trabalhador subalterno nessa cena, né, nesse filme. E notem que ele é o único que está suado aqui. Que dá uma certa característica, tipo, num trabalhador de braçal, assim. Não faz sentido, gente? Faz Sim. sentido. O Spike Lee se envolveu com uma polêmica no Oscar, né? No ano que o Guia ganhou do Infiltrado na Clã. Qual era a polêmica? Eu acho que era algo sobre um branco está ganhando prêmio falando de racismo, mas o negro que fala de racismo não ganhou o Oscar. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. É. Quem ganhou foi o Green Book, né, esse ano. Isso. Isso. Talvez tenha alguma coisa assim. Eu me chamo a atenção também, olha a cara dos filhos do dono da pizzaria aqui. Não dá uma sensação que eles são meio idiotas, assim? Sim. Meio boca aberta e tal, né? Sim. E aqui, de alguma forma, a postura dos negros é meio incisiva, né? Eles estão meio que na rua, assim, tipo... A impressão que dá é que eles estão confrontando alguém. Encarando alguma coisa. Encarando alguma coisa. Me dá a impressão que eles estão provocando algo, tá? Mas, enfim, isso tudo são análises, né? O Kellner nos diz assim, ó, que a identidade é formada sobre um terreno de luta. Eu li nessa parte, mas vou ler de novo. No qual os indivíduos escolhem seus próprios significados culturais, seu próprio estilo. Um sistema diferencial que sempre implica a afirmação de alguns emblemas identitários e a rejeição de outros. Então, quando eu escolho certo emblema identitário, como, por exemplo, uma roupa, isso significa a não escolha de outra. Quando eu escolho, por exemplo, uma postura, significa a não escolha de outra, tá? O processo de identificação, né, de um grupo, enfim, é mediado por imagens produzidas para a massa na sociedade contemporânea em que predomina a mídia. Que essa é a grande hipótese do Kellner, no livro inteiro dele, tá? Que ele fala que hoje a mídia é um grande produtor da identidade cultural. A gente não pensa isso fora da mídia. Então, assim, hoje parte de como os negros se enxergam tem a ver com a intermediação que os filmes do Spike Lee fizeram. Entendem? Parte de como... Vou dar um exemplo assim, que me veio agora, assim, que para mim é muito sintomático, eu espero que vocês entendam o exemplo, tá? Vocês já notaram, vamos ver se vocês já notaram, tá? Vocês são jovens, talvez não notem a referência. Sempre que aparece uma quantas vezes assim a gente está vendo um programa e vai aparecer alguma coisa que tem a ver com gay, com cultura gay. Vocês já notaram que muitas vezes que aparece alguma matéria, alguma coisa, sempre toca as mesmas músicas no fundo? Tipo Madonna? Tipo aquela música Will Survive. Ah, sim, sim. Sabe aquela música, né? Sim. Já pararam para pensar por que essa música aparece tão ligada à cultura gay? Onde que surge? Não é estranho, tipo, de onde que essa música virou um símbolo? Que quando eu penso em gay, e para mim me parece um elemento pejorativo, assim. Não sei se vocês sentem isso. Eu sinto que quando tem uma matéria sobre comunidade gay e começa a tocar Will Survive, para mim tem um tom pejorativo. Eu lembro daquele filme, professora, O Cruzeiro das Loucas, com o Cuba Gooding Jr. Ah, que já é um filme posterior. É um filme meio... Eu não vi esse filme, mas é um filme meio que pejorativo, né? Bastante. Eu não vi esse filme, tá? Mas eu tenho... Claro, eu não tô nem fazendo uma pesquisa, tá? Mas pelo que eu me lembro, a primeira vez que esse filme... Aliás, que essas músicas começam a ser associadas... Certas músicas começam a ser associadas com cultura gay... Foi no ano, e eu vou procurar para dizer a referência para vocês melhor. No ano de 1994, surgiu um filme australiano que fez muito sucesso, chamado Priscila, Rainha do Deserto. Não sei se alguém já viu esse filme. Que era um filme sobre drag queens que percorriam um deserto australiano fazendo shows. Com uma série de músicas que tocavam no filme, músicas do ABBA, tá? Oi, fale.
a disco music, que é o estilo do qual I Will Survive e as músicas da Gloria Gaynor em geral fazem parte, a disco music ela é um estilo que foi associado aos gays, especialmente nos Estados Unidos, Sim. porque, de fato, é algo muito consumido lá final da década de 70, década de 80, né? Foi algo muito, muito consumido pelos gays mesmo, assim, sabe? Sim, Então, sim. realmente, na época em que essas músicas eram novas, o público consumidor delas era muito esse, assim, sabe? E daí ocorreu que essa associação. Mas o que eu sinto é que essa associação da disco music com gays, ela já está ficando, né? Antes tarde que nunca, ela já está ficando datada, né? Eu vejo isso sendo usado cada vez menos, assim, sabe? Porque surgiram outras coisas e, para falar a verdade, eu acho que os mais jovens, inclusive muitos gays mais jovens, nem lembram da existência da disco music, né? Então já é uma coisa que está meio que caindo em desuso, que era uma coisa que já estava datada, né? Mas eu está caindo em desuso essa associação. Hoje já surgiram outras coisas aí que estão sendo associadas, né? Outras referências, assim. Não digo que sejam melhores, porque eu particularmente sou muito fã da disco, mas surgiram outras coisas. Sim. Só para ficar claro, tá? Eu não estou em nenhum momento falando mal da disco music, nada assim. Eu estou meio que falando sobre o signo. E o quanto, de alguma forma, me parece, essa é a minha hipótese, tá? Que o signo meio que se desgastou, assim. Num sentido, se vocês forem ver Priscila, Rainha do Deserto, é um filme em que é um filme maravilhoso. Um filme não tem nada de pejorativo, tá? Em relação à cultura gay. Mas é um filme que fez tanto sucesso que, de alguma forma, intermediou a relação da mídia, que a mídia intermediou com as pessoas, sobre como que se vê a cultura gay. E essas músicas, principalmente essa música especificamente, me dá a impressão que quando ela aparece numa reportagem, é num sentido pejorativo. Um pouco nisso que o Vitor estava falando, porque já tem outras... Me parece assim, ó, que quem conhece essa cultura pela superfície vai se voltar ao estereótipo. E o estereótipo acabou se culminando numa música, por exemplo, entende? Embora tenha outras músicas que hoje se associem a essa cultura, entendem? Não sei se faz sentido para vocês, mas o que eu quero dizer, de alguma forma, é a intermediação que a cultura da mídia faz com a cultura. Não dá para pensar mais separado. A cultura e a mídia, entendem? A cultura é a mídia. Professora, na verdade... Assim, claro, estou falando de uma maneira bem geral, né? Isso não é uma regra, não pode colocar assim específico dessa forma. Mas eu diria que de uma maneira geral, hoje em dia, se você colocar para tocar I Will Survive da Gloria Gaynor ou Waterloo, ABBA, que seja, eu acredito que só pessoas de mais de uma certa idade vão entender a referência. Eu acredito que pessoas de uma determinada faixa etária para baixo não vão nem pegar a referência do que essas músicas querem dizer. Nem um sentido pejorativo, tu acha? Exatamente, nem no sentido. Eu acho que hoje em dia, pessoas assim, jovens de uma determinada idade para baixo não vão saber, não vão nem olhar com aquele mesmo deboche que as pessoas mais velhas olhariam para uma pessoa que adora escutar Gloria Gaynor, adora escutar ABBA. Pode ser, é uma hipótese também. Deixa eu só abrir aqui de volta. Vocês estão vendo o slide? Ou fechou? Tá aberto. Beleza. Então, gente, continuando, né, a análise do Kellner, ele diz assim, que os filmes do Spike Lee, então, retratariam, né, a opressão sofrida pelos negros em uma sociedade racista e a resistência a essa opressão por meio da produção de estilos culturais e identidades, tá? No entanto, para Douglas Kellner, e notem que a análise também está parecendo críticas aos filmes, tá? O que não significa desconsiderar o valor desses filmes. Para o Kellner, o Spike Lee privilegiaria o aspecto cultural em detrimento das lutas políticas, tá? Então é um pouco uma forma de dizer que quando ele fala faça a coisa certa,
não está claro o que é a coisa certa e não está aparecendo de alguma forma o que seriam as ferramentas políticas para fazer a coisa certa. Porque, segundo o Kellner, na análise que ele faz, e ele expõe os elementos para essa análise no capítulo, né, fazer a coisa certa e representar e fazer parte de uma cultura negra tem a ver com a mediação de bens de consumo, tá? De alguma forma, o que ele está sugerindo, assim, é que ele, o Spike Lee, reduz a cultura negra aos signos do consumo, como, por exemplo, as roupas, a música, o rap, enfim, né? Então, segundo Douglas Kellner, a visão cultural de seus filmes desviaria a atenção de questões políticas e econômicas que causam a opressão racial. Tanto que, por isso, na análise do Kellner, tem uma crítica que o Spike Lee, de alguma forma, constitui ali uma briga racial entre italianos, brancos, negros, hispânicos, coreanos, mas, ao mesmo tempo, fecha os olhos que todos eles são proletários, todos eles são pobres no Brooklyn. Tá? Tem um sistema muito mais forte que os esmaga, né? E isso não é assinalado no filme, segundo diz o Douglas Kellner. Então, continuando, né, o Faça a Coisa Certa teria mais ênfase nos conflitos raciais e de sexo do que de classe. Isso seria um problema do filme, segundo Kellner. Os filmes de Spike Lee fazem circular uma oposição binária entre o negro e o branco. Nós e eles, desconsiderando outras nuances, tá? O problema disso, segundo Douglas Kellner, é que a política identitária ajuda a manter separados os povos oprimidos e tende a reduzir política à busca de identidade e estilo cultural. Haveria também nos filmes uma fetichização dos líderes nos filmes, ou seja, quando aparecem as referências a Malcolm X, a Martin Luther King, e uma espécie de esvaziamento do discurso político, tá? Mais detalhes dessa análise, gente, como isso tudo se concretiza, né? Não tem como eu me aprofundar aqui, né, numa análise densa em uma aula. Então, eu sempre volto a sugerir que vocês leiam um capítulo, que é um capítulo muito rico e está nos mostrando pistas de como fazer uma análise, tá? Mas é um filme maravilhoso e eu espero que vocês tenham sentido vontade de ver. Para concluir, gente, estamos já chegando ao finalmente, eu queria colocar uma outra... Pode falar, Amanda. Você deixa o nome do filme ali no chat, por favor? Filme analisado esse, né? Vou dizer. Eu não achei esse filme, tá? Nas ferramentas, nos streamings. Mas o filme é Faça a Coisa Certa. Ah, não, digo esse outro que você falou, que Qual tinha que eu as músicas o como Priscila? Isso, Priscila, a Rainha do Deserto. Esse Faça a Coisa Certa do Spike Lee, né? Isso. E o outro filme que eu falei é Priscila, Rainha do Deserto, que é maravilhoso também. Tá. Eu adoro esse filme. Que pensa assim, em 94, o que aparecia de... Não estou dizendo que não existia, né? Mas dá pra gente pensar, assim, um contexto sobre cultura gay, assim. Não só cultura gay, né? Cultura drag queen. Né? Hoje em dia, tipo... Hoje em dia nós temos uma franquia drag queen que é RuPaul's Drag Race, que é um fenômeno cultural também. Mas em 94, o que se falava disso, né? Como que se mostrava isso? Porque não, tem uma diferença entre falar e como fala, certo? Sim. Para concluir, então, gente, eu queria, então, isso tudo que eu tô falando não está no capítulo, tá? Eu tô provocando uma continuidade da nossa discussão, tá? Então, o Spike Lee, como um grande nome que pensa isso, começa a pensar isso lá nos anos 80 e pensa até hoje. E como que o negro aparece atualmente nas mídias, tá? Então, desde Faça a Coisa Certa em 89, muita e muita coisa foi feita. Spike Lee abriu portas para muita gente, não só ele abriu portas, né? Mas ele também teve portas abertas por muita gente, tá? Mas vamos pensar, então, desde 89, são 30 anos isso, né? 29 anos. Quantas coisas mudaram em 29 anos, né? Na mídia. Então, quantas outras pessoas tiveram voz, quantos outros discursos repercutiram pensando na cultura negra, tá? Então, eu queria provocar vocês para finalizar a gente pensando nisso, tá? E eu vou trazer 2 exemplos para vocês, certo? Que vocês com certeza conhecem, queria que vocês discutissem comigo.
Primeiro, discursos atuais. E aí eu penso, claro, num programa mundialmente conhecido, né? Nacionalmente repercutido. Vamos pensar no negro no Big Brother Brasil, né? E aí eu me Professora, lembrei... você tá mostrando... Tá aparecendo o slide ou não? Tô mostrando o slide. Não sei por que pra mim para de aparecer. Os demais estão vendo? Para mim tá aparecendo e como o negro aparece atualmente nas mídias. Isso, agora eu passei o slide. Estão vendo? Uma foto do Babu. Tá aparecendo só a tua fotinha pra mim. Não, ainda não. Então deixa eu... Vou parar e fazer de novo. Peraí. E agora? Agora sim. Leva um tempinho pra carregar, acho. Tá preto aqui pra mim. Demais, gente, os que estão aí me falem. Deixa eu ver quem tá aqui. Não, tipo, foi a tua foto foi pra baixo ali, que é o que acontece quando vai abrir a tela, mas não aparece. Ué. Então, dei uma olhada aí todo mundo, vou tentar de novo, vou parar da transmissão. Agora que você parou, não aparece mais, mas antes estava aparecendo. Agora aparece. Aparece? Tá aparecendo, aham. Agora a foto do Babu, né? Aham. Todo mundo vendo, gente? Sim. As fotos não são escolhidas por acaso, tá? Eu vou falar delas. Então, gente, ó, vamos pensar assim, como... Eu acho que vocês conseguiram acompanhar a discussão até agora, né? Eu comecei falando no momento em que o negro aparecia. O negro, muitas vezes, aparece ainda hoje numa sensação de... Como é que eu vou dizer? Não é representatividade a palavra. É de inclusão. Tipo, eu tenho que ter um negro. Certo? Mas, às vezes, esse negro tá ali só para fazer uma cota. Então, tem uma diferença entre eu colocar o negro de fundo, eu colocar o negro como um empregado, eu dar voz para o negro, certo? Tudo isso tem diferença. Então, eu estou, de alguma forma, tentando contextualizar isso para vocês, tá? E aí me chamou muito a atenção, penso que um dos assuntos que nós discutimos muito esse ano é o negro no Big Brother Brasil. Ano passado, eu me lembro, né, que ano passado houve uma espécie de uma celebração inicial de que nunca tinha havido uma edição com tantos negros, né? Então, naquele grupo inicial tinham 4 negros, que anotei ali, era a Rízia, o Rodrigo, o Danley e a Gabriela. A Rízia era uma negra gorda, lembram disso? Que tinha todo um discurso de body positive, né? De culto do corpo da pessoa gorda. O Rodrigo era aquele que era produtor cultural, se eu não me engano. Com os dreads, lembram, né? Eu fiquei sabendo que ele era o administrador do Twitter do Babu esse ano. Ah, é? Ah, não sabia disso. Eu não tenho certeza se é verdade, mas foi o que eu vi outros administradores falando. Legal, não sabia. O Danley, que era o menino da favela, lembram? Bem simpático. E a Gabriela, que era uma menina lésbica. E eu coloquei ali, né, tipo, vamos tentar pensar como que esses negros se viram representados. Alguém diria, tá, mas ali é um reality show e as pessoas falam, se representam. Concordo. Ao mesmo tempo, existe uma repercussão fora e, ao mesmo tempo, existe uma edição de como essas pessoas aparecem. Concordam? Sim. Com certeza. Né? As pessoas dominam o seu próprio discurso, sim, ao mesmo tempo que elas são editadas e ao mesmo tempo que elas são repercutidas pelas pessoas aqui fora, tá? Então, me chamou a atenção, assim, isso, claro que eu estou provocando uma análise, que para eu sustentar isso eu teria que trazer bem mais elementos, eu estou só provocando, tá? Em 2019, então, nós tivemos 4 negros, que foi um recorde, e eles foram, de alguma forma, editados ou decodificados como chatos, palestrinha, do tipo, eles não se envolviam em nada, eles eram sabonetes, eles ficavam fazendo discurso, né, eles se recusavam a entrar em conflitos, eles ficavam entre eles. E tinha um pouco uma coisa, aquele povo dos direitos humanos também.
Quando chegou em 2020, também nós tivemos negros, né? Nós tivemos 2 negros nessa edição, que era o Babu e a Thelma, tá? Também se representaram a si mesmos, também foram editados, também foram repercutidos, dentro e fora da casa. Então, vamos tentar pensar o Babu, né? Me chama muita atenção os 2, né? Dentro ali como personagens importantes. Me parece que o Babu aparecia um pouco nessa ideia do negro insubmisso. Ou seja, um negro que não estava preocupado em vamos mediar aqui. Ele era mal-humorado mesmo. Ele não estava querendo se adequar àquilo que se espera que um negro faça para ele participar de um grupo, do tipo baixa a bola. Estou falando em termos de racismo mesmo. Professora. Oi, fale. Até quando ele entrou, ele falou assim, nossa, entrei aqui e vi um monte de gente, barriga sarada, eu, negro, gordo. Falei, meu Deus, vou ficar afastado, né? Ele mesmo se auto-excluiu já no primeiro dia que ele fala isso. E não fez, tipo, grande esforço do tipo, não, mas eu tenho que me adequar pra ser legalzão, pra ser divertido, né? Isso. Não daria pra gente pensar, gente, que isso de alguma forma é um discurso de resistência do negro. Porque é um negro que se recusa a entrar num papel de submissão do tipo, eu tenho que ser legalzão pra eu não sofrer racismo. Faz sentido? Isso é um discurso, né? Então, inclusive, né, quando teve muita... Eu achei interessantíssima a edição, porque teve muitas análises que falaram sobre racismo velado, racismo estrutural, que é aquele racismo que a gente não enxerga, né? O que é o chamado racismo estrutural? É o racismo que está na estrutura, que não pode ser apontado. Não é apontado, porque é quase que natural que aquilo aconteça. Então, é quase que natural que quando um negro... Vou falar coisas que eu acompanho em discussões no Twitter, por exemplo. O racismo estrutural é a ideia que um negro, quando ele vai num mercado, ele não pode ir de chinelo. Porque se ele for de chinelo, ele vai parecer que ele foi para roubar, sei lá. E aí ele vai ter que ficar Ou mesmo quando ele não vai de chinelo, sempre vai ter um segurança atrás dele. Exato. E eu não posso usar capuz, porque se eu for de capuz, se eu botar o capuz do moletom, né? Tem muitos negros falando que eles estão sendo perseguidos por usar máscara no mercado. Uma coisa bem retardada, se você for parar para pensar. Olha só. Isso é o racismo estrutural, tá? Então, me parece ali que, se a gente for pensar no Big Brother, nós tínhamos discursos. Um discurso era o Babu. Babu enquanto um discurso, tá? Feito por ele, feito pela edição e feito pela repercussão. Que me parece que tem a ver com o negro que se insubmete, né? Nem sei se existe essa palavra, mas que não se submete. E aí acaba sendo decodificado como agressivo. Vocês lembram que lá na casa tinha as mulheres lá que diziam que tinha medo dele, né? Porque ele era grande, ele era sério, ele era mal-humorado, né? Eu me lembro que tinha um momento que aquela Ive lá, se não me engano, chamou ele de monstro. Lembram disso? Sim. Uhum. Então, vejam, tudo isso são discursos, né? E, ao mesmo tempo, e essa é uma leitura que eu estou fazendo, é uma análise minha, tá? Que eu teria que aprofundar muito mais para sustentar. Me parecia que a Thelma, a personagem Thelma, tinha um outro discurso do negro, que tem um pouco a ver com isso que eu estou chamando da negra domesticada e miniaturizada. Me chamava muita atenção o fato de chamarem ela de Thelminha. Todo mundo chamava ela de Thelminha. Isso é um signo. Ela poderia não gostar de ser chamada de Thelminha, concordam? Sim. Sim, Tipo, eu nunca gostei que me chamassem de Amandinha. Tem uma coisa assim, né? Tem uma espécie o que eu estou chamando de miniaturização, é uma espécie de submissão, assim, né? Uma infantilização, vamos chamar de outro termo, né? Agora eu entendi o termo, professora, porque eu me lembro também que nas discussões no Twitter muita gente chamava ela de chaveirinho de branco. Então, olha só. É um pouco isso. Por conta do fato dela ser muito próxima deles, assim, e meio que ser conivente a palavra.
conveniente, Sim, conivente. conivente com os discursos deles, e daquela vez que ela teve a treta com o Daniel lá e ela acabou, assim, não falando nada, sabe? Mas, na verdade, isso são, como você colocou o termo ali, decodificações que o próprio público fazia sobre a postura dela, né? Sim, sim. Mas ela poderia ser agressiva, entende? Sim. Seria outra Como postura. ela foi agressiva, não, assim, quando ela teve a discussão com a Fly, foi algo que colocaram sobre ela. Fly, agressiva, arrogante, quando na verdade foi o único momento ali que ela, fora a vez com o Lucas, né, que ela tava 100% na razão, mas com a Fly foi tipo um momento que colocaram ela como arrogante, como agressiva, ou seja, tipo, não pode ter voz, não pode gritar. Pode reclamar, né? É. Tem o discurso velado meio assim, tipo, nossa, já tá aqui, né? Fique feliz, olha aqui. Já tá aqui, tu ainda é até minha, né? Que é uma coisa, sim, a minha leitura é que tem quando a gente pensa no diminutivo, é a questão da infantilização. Ou seja, quem que tu teme mais? O monstro ou a criança? É óbvio que é o monstro, né? Entende? Então, me parece assim, que não é por acaso que quem ganha é a Thelminha, não o Babu. Entendem? Sim. Não sei, é uma leitura. Uma leitura minha, tá? Minha e óbvio que não só minha, né? E aí, olha que interessante isso, eu pensei, né? Tipo, eu digitei lá, fui procurar imagens que circulavam em torno dessas pessoas. Então, a analogia, eu botei essa pergunta aqui. Como que isso se consolida, né? Coloquei para vocês 3 ângulos. Uma é como a pessoa se representa, o que eles fazem. Outra é o que a edição representa deles. E outra é o que as pessoas repercutem e fazem circular. Não por acaso eu coloco essa imagem do Babu, né? Que eu achei bárbaro nessa edição, porque teve muito trabalho de artista, né? Os artistas pegavam as imagens e criavam artes em torno disso, né? E essas imagens circulavam. Essa imagem, por exemplo, gente, ela tem dialogismo com qual imagem da cultura? Quando vocês, assim, vamos fazer uma análise semiótica. Quando vocês veem essa imagem que eu coloquei do Babu, o que vocês leem? Digam os sentimentos que aparecem para vocês. A do Obama. Tem um diálogo com outra imagem. Né? Concordam? Remete isso para vocês, gente? Total. Sim. Tem dialogismo aqui. O dialogismo é com uma imagem extremamente forte, feita por uma equipe publicitária que ajudou a consolidar um mito em torno do Obama. Que nos faz que nos fez colocá-lo, eu digo não nós, mas a cultura, colocá-lo, Obama, como um grande representante negro. Embora tenha muita gente que diga, né, isso eu estou pensando, tipo, sei lá, americanos, que talvez o governo Obama nem foi isso tudo. Mas ele aparece para nós como um grande símbolo de governante. Tá? Em parte, pela mediação que as imagens fazem conosco. Por exemplo, aquela imagem que vocês já viram, né? Com certeza. Professora, naquela série que eu falei sobre o Michael Jordan e a fase de ouro da NBA, tem até entrevista com o Obama também. Olha só. E ele virou, tipo, assim como o Michael Jordan, assim como o Magic Johnson, são os grandes nomes, né, que representam, são grandes representantes da cultura negra. Não estou em nenhum momento sugerindo que não tem importância, é claro que não, é claro que tem, né? Mas eu estou falando sobre como, de alguma forma, a cultura da mídia intermedia isso também, né? Quando a gente vê essa imagem do Obama, vocês sabem a imagem que eu estou falando, né? Todo mundo tem essa imagem em mente, certo? Sim. Que é uma imagem parecida, assim, né? Uma imagem chapada do Obama, uma arte bicolor, assim, né? Que também não é por acaso que essas cores são escolhidas, vermelho e azul. Também representam coisas, também são elementos semióticos. Tá escrito, sim, nós podemos, né? Yes, we can, né? Isso. Talvez não exista um slogan melhor do que esse, né? Nós podemos. Quem que é o nós? Nós podemos, né? Mas, enfim.
Tô voltando um exemplo aqui, só para vocês entenderem, aqui nós estamos vendo o dialogismo na prática, certo? Essa imagem do Babu só faz sentido porque ela é dialógica, certo? Aham. Professora, aquela foto da Thelma também, que foi uma das mais bonitas, assim, dela, que foi feita por um artista também, que colocava ela tipo uma rainha de Wakanda, assim, que é meio sim. que... Essa foto aí bateu o recorde de 1 milhão de curtidas em menos minutos no Instagram. Que é um dialogismo com Pantera Negra, né? Aham. Ela bateu a Beyoncé nessa foto. Sério? Aham. Legal. E Mas, o que é enfim. louco pensar, professora, porque no... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Que no ensaio do G-Show que teve, que todos os participantes faziam, né? Nossa, rolou uma discussão muito aprofundada, assim, sobre a forma como a imagem, as fotos da Thelma foram editadas, né? Foram feitas, porque muita gente ficou falando que é como se a edição tivesse tentado clarear ela, sabe? Sim, Nossa, mas aquela edição ficou horrível, muito apagada, nossa. Exatamente. Usaram tons frios, podiam ter usado dourado, não ficou bom. E eles fizeram também uma coisa que era com Game of Thrones, não era? Ou impressão minha? Acho Quer que dizer, sim. Parece que sim. Não sei. Eu não vi Game of Thrones, eu não tenho muita ideia, mas deu a impressão que era meio isso, tipo, a rainha, ela sentada num trono, né? Ou talvez seja referência à Pantera Negra também, não sei. Mas, enfim. Então, gente, por fim, pra gente terminar, porque a gente também tem o TCC, né? Um último exemplo, tá? E aí eu vou lembrar aqui de um diretor que está repercutindo muito, que é o Jordan Peele, né? Diretor de outros filmes, mas os filmes dele que mais repercutiram nos últimos anos são 2 filmes de terror, chamado Corra e Nós. Vocês viram esses 2 filmes? Sim, são muito bons. Muito bons, né? Nós ainda não. Oi? Gustavo falou alguma coisa? Eu não entendi. Não, eu falei que nós eu ainda não assisti. Então vejam, os 2 muito bons, tá? Que são filmes, de alguma forma, né? Isso é eu que estou dizendo, assim, mas daria para a gente pensar que são o Jordan Peele é uma espécie de um filho do Spike Lee. Não por acaso ele produz um filme lá, Infiltrados na Clã, e aparece o nome dele no Infiltrados na Clã, né? Falei errado. E aparece no pôster o nome dele, tá? Ele é um cara que está, de alguma forma, dando seguimento a essa ideia de um filme sobre a cultura negra. Só que são filmes completamente diferentes dos filmes do Spike Lee, tá? Para quem não viu, eu sugiro muito que vejam, se eu não me engano, os filmes estão no Netflix. São filmes são filmes de terror. E eu já parto do pressuposto para a gente começar a pensar em por que fazer filmes que falam, sim, de racismo como terror. Gênero terror. Tá? Vocês, sim, gente, alguém mais já viu Corra, pelo menos? Dos que não falaram muito? Quem que falou eu vi? Amanda? Isso? Não. Quem é que tá falando que eu não vejo vocês, gente? Interajam comigo, gente, até para saber que vocês estão aí. Professora, eu achei muito incrível, dando um spoiler aí para quem não assistiu. Tem uma parte que no final, né, antes dele conseguir se safar daquela maluca, quando o outro negro lá vai, vai matar ele, teoricamente vai matar ele, e que daí ele tira foto, e a forma como aquele outro negro, tipo, volta pra realidade e decide ajudar um irmão e acabar com a própria vida. É muito simbólico, assim, sabe? Porque é como se ele estivesse numa prisão ali, que ele entendesse que nenhum outro negro merece viver aquilo, sabe? Estar naquele... Muito louco aquele filme.
Eu faço um tempinho que eu vi, não vou lembrar dos detalhes, me lembro da história geral, assim. E não vou dar spoiler, tá, gente? Eu sugiro que vocês vejam, porque são filmes bem complexos. Inclusive, são filmes que... São aquele tipo de filme, na minha visão, que quando tu só vê o filme, tu não tem a experiência completa do que se, de fato, tu for ler análises sobre o filme, sabe? O filme vai meio que se ampliando pela crítica, assim. Mas não vou dar spoiler, né, para os que não viram, sugiro que vejam, tá? Embora tenha... Estou só provocando algumas questões que tem muito a ver com pensar a questão do racismo num filme de terror, tá? E num filme de suspense, terror, que tem um pouco a ver com dar a ideia da experiência do negro, né? Fale, Gustavo. Até a questão do Obama, né? Que ele fala, os pais dela falam, né? Que votariam a terceira vez no Obama, até. Eu nem lembro desses detalhes. Eles tentam falar que não são racistas por falarem que votariam de novo no Obama. Assim. Que votariam de novo, né? Votaram anteriormente. Chamando ele de mano. Nossa. É muito bom. É muito bom. E aí eu notei só alguns elementos que aparecem ali no filme, tá? A sexualização do negro vai aparecer, querendo ou não, né? Da ideia do casal interracial, que tem um pouco essa coisa de tipo... o negro hipersexualizado, tanto o negro homem quanto a negra, né? Então coloquei ali, não por acaso, essa expressão, né? A cor do pecado, que é uma expressão racista, já pararam para pensar? E nós tivemos uma novela chamada Cor do Pecado. Tô nem dizendo que a novela era racista, porque eu não vi, tá? Eu assisti, era com a Thaís Araújo. Era meio racista. E aí, claro, o racismo a gente tem que também discutir, né? As diferentes nuances do racismo. O racismo presente no cotidiano, não sei se vocês lembram do filme, eu tô pensando no Corra, tá? O filme começa com eles andando de carro, e daí sempre se cuidando, assim, né? Que o policial vai parar, que é um pouco a vida do negro, assim, né? Uhum. O desprezo da vida negra, né? Como se os negros fossem intercambiáveis, que daí tem toda a questão do filme, que eu também não vou querer dar spoiler aqui. Mas tem vários e vários elementos e nós poderíamos fazer uma baita análise, né? Assim como já foi feita por vários autores, esses filmes são muito discutidos, tá, gente? Mas só para atualizar um pouco a discussão para vocês e para vocês verem que nós estamos já em outras fases, tá? O que não significa que os filmes do Spike Lee sejam velhos, nada assim. Certo, gente? Para finalizar, eu vou aqui voltar. Alguma coisa que vocês queiram comentar mais? Mais alguma coisa? Antes da gente ir para a avaliação. Eu vou explicar para vocês a avaliação final, tá? Eu acho que não, só isso. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá branco para mim. Tá. Sim. Então, gente, tem assim, ó, as próximas 3 aulas contando essa e mais 2. Na verdade, tá branco. Vejam, me digam. Aqui para mim também está branco. Tá Tem mais, gente, estão vendo? A tela tá como... Agora caiu tudo. Agora eu fechei. Vou abrir de novo. Deixa eu achar. Cadê minha tela? Estão vendo? Presenting deve aparecer. Estão vendo? Aqui Não, não. tá aparecendo. Não? Não, também. Só o ícone. Só um pouquinho. Screen, deixa eu achar, desktop. Agora E agora? Agora sim, agora tá aparecendo. Perfeito. Então, gente, ó, para finalizar essa aula, tá? Eu tô só abrindo o AVO para vocês aqui, tá? O slide tá aqui, certo? Deixei para vocês um texto complementar para que, se vocês tiverem interesse em ler. O link onde vocês entraram tá aqui, a chamada, que é o fórum, para vocês assinarem lá, tá? E, por fim, tem a avaliação contínua de aprendizagem, que vocês podem fazer em dupla, certo? Eu vou abrir com vocês lerem comigo, só para explicar.
tá? Então eu deixei aqui para vocês. Eu recortei um trecho do que o Douglas Kellner está falando, tá? E o Douglas Kellner fala assim: ao falar dos filmes do Spike Lee, ele diz que o diretor, em última análise, é vítima de uma cultura consumista da imagem, em que valor, mérito e identidade são definidos em termos de imagens e estilo cultural, em que a imagem pessoal determina quem somos e como seremos recebidos. O filme crítico interroga essas imagens, desconstrói as que servem aos interesses de denominação e desenvolve imagens, narrativas estéticas outras. Lee, porém, não se alça acima do repertório de imagens dominantes já estabelecido e reproduz muitas imagens questionáveis de homens, mulheres, negros e outras raças. É um trecho da análise, tá? Então, eu só estou introduzindo para vocês um contexto, que para vocês entenderem, claro, tudo que ele está dizendo, tem que ler o capítulo. E aí tem uma explicação minha ali, ó. Nesse trecho, Douglas Kellner observa limitações na obra de Spike Lee ao representar personagens que, de uma forma ou outra, acabam por reproduzir imagens já consolidadas do negro na cultura da sua época. A partir disso, você deverá identificar outro produto midiático que faça isso que Kellner requisita. Proponha outras imagens narrativas e estéticas da população negra que quebrem uma visão estereotipada dessa minoria. Tente explicar de que forma isso acontece no produto que você escolheu. Quais os recursos visuais, sonoros, narrativos, discursivos ou outros elementos que vocês queiram pensar que concretizam tais sentidos preferenciais, tá? Claro que eu estou pedindo aqui, gente, para vocês, o que eu estou pedindo? Alguém se voluntaria? Pra gente procurar produtos que fujam dos estereotipos. Dos estereótipos, né? Isso. Propostos pelo Kellner, tá? Ok. Claro, para vocês entenderem o que o Spike Lee está fazendo, qual é a crítica, sugiro que vocês leiam o capítulo, certo? E aí, 2 últimos avisos. Vocês podem fazer o trabalho em dupla, o trabalho vale 2, tá? Não vale 1. Não abordar os exemplos que foram mencionados, tá? Eu citei com vocês 2 exemplos, o BBB e os filmes do Jordan Peele. Então, estou provocando vocês a pensar outros exemplos além desses, tá? E não trabalhem com um discurso genérico, com produto genérico. Por exemplo, as novelas. Eu não quero que vocês falem as novelas, mas falem de um produto específico. Por exemplo, o personagem tal na novela X, certo? Então, o que eu estou sugerindo é que vocês se aprofundem nessa análise. E é isso que eu estou pedindo quando eu falo de que forma isso acontece no produto que vocês escolhem, tá? Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo... O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo se aprofundem na análise. Vocês estão já fazendo um exercício para a análise final que vocês farão daqui a 3 semanas. Beleza, gente? Beleza. Então, gente, muito obrigada por vocês virem, tá? Semana que vem nós voltamos. Tem mais um capítulo para vocês lerem. Tá lá anotado no plano de ensino, tudo certinho lá, tá? Semana que vem vai ser o capítulo que fala sobre Top Gun no livro, tá? Sugiro que vocês leiam, revejam o filme, se quiserem. Beleza? Beleza. Gente, então vou fechar aqui. Aliás, não vou fechar a aula, tá? Vou só parar a gravação. Queria saber se vocês me dão 15